Londrina, 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 estás presente em cada coração. Como é que tá o astral já pensando na viagem para Goiás? Não, se me perguntar é bom, né, a gente tem que transformar num ambiente alegre. A gente não pode ficar sorrindo de tudo, mas eu também não posso fazer, né, qualquer profissão. Se você trabalhar de cara amarrada, irritado, né, simplesmente nem bom dia fala pro companheiro, não vai fluir o trabalho. Então uma coisa que eu tenho que ter uma fala com eles diariamente é isso. Nós temos que se reconstruir rapidamente, porque o Goiás já vem aí, e se aí a gente não fazer as coisas andarem, aí sim a coisa vai começar a ficar de uma forma muito ruim. Então, o futebol é alegria, é um ambiente saudável, então tem que ter isso, eles têm que transformar isso, desafios, a gente tem que ter esses desafios, né? Então a gente tem que encarar isso como um desafio. Então cada atleta no dia a dia ele tem que dar o melhor de si, fazer o seu melhor, trabalhar duro para que as coisas aconteçam. E isso eles têm feito, fizeram isso ontem, como foi feito hoje, né? E esse segmento hoje à tarde da mesma forma. Tegado, você falou na time em reconstrução, né, chegaram vários jogadores. Em virtude disso, você entende que para a sequência, já pensando nesse jogo, manter, insistir nessa formação até para que o time possa se reencontrar? Ou você pensa em mudar, de repente, mais do que normalmente você está acostumado para tentar encontrar o melhor caminho? Não. A única mudança que pode ocorrer ali são duas coisas, né? Uma com respeito ao atacante, sim, nós temos ciência, nós não podemos negar, né, que a ausência de gols, o Batata tem sido um jogador que tem corrido, lutado, se empenhado, né, e ao mesmo tempo o Itamar a gente tentou de várias formas aí inicialmente para encaixá-lo, as coisas não aconteceram e o resultado também não contribuiu, porque o importante é sempre a gente frisar isso. Quando o resultado ajuda, né, as coisas ficam mais fáceis para você dar sequência aos encaixes. E quando não ajuda, você tem que recorrer aos recursos que você tem, né? E todo mundo, grande questionamento, eu sei que todo mundo fez. O porquê da não entrada do Keirson e o porquê que o Keirson vem jogando. Porque a memória é curta, né? Não vale lembrar que até a estreia dos mata-matas do PSTC, o Keirson estava machucado. Então ele ficou ausente, inclusive do primeiro jogo, por uma ausência do lesão. No segundo jogo do PSTC, o Keirson já está à disposição, no entanto que entrou no final do jogo, faltando 20 minutos, no entanto que nos ajudou, inclusive nas cobranças de pênaltis, e jogou. Quanto ao Cruzeiro, foi uma opção porque ainda ele não se sentia totalmente apto para 90 minutos, então eu fiz uma opção do Itamar, como a gente fez, né? E ao mesmo tempo, depois na sequência, entendi que o Bruno Batata, pela luta que ele teve e pelos 2 jogos contra o PSTC, que na minha opinião, o Bruno jogou 2 jogos contra o PSTC de uma intensidade tremenda, e só eu tirei do jogo do Cruzeiro porque ele vinha num processo de cansaço, e o jogo de terça de sábado para terça foi curto, então eu optei por um outro atacante, né? E essas foram as mexidas e as coisas não aconteceram. Então, realmente tem os questionamentos, mas vai chegar a oportunidade do que é isso. Seja para esse jogo, iniciando jogando, né? Isso pode acontecer, então a dúvida é com relação a isso, ou já entrando uma parte do jogo, já contra o Náutico em casa ser o titular. Então, eu já tinha falado com ele, se vocês perguntarem para ele, é bem clara essa conversa com ele. Então, não tem nada errado o nosso trabalho, né? Ele tem uma sequência, só que o resultado não contribuiu. Infelizmente, aí vem os questionamentos pesados, porque ou isso ou aquilo, ou porque se insiste com esse ou com aquele, mas se o resultado tivesse ajudado, né, e foi uma pena que até disse essa fala antes do jogo do CRB. Nós temos que ganhar porque é o resultado para dar tranquilidade para o trabalho. E quando não aconteceu, aí, né, é óbvio, quem não está no nosso dia a dia, e vocês também não vivem o nosso dia a dia, realmente fica muitas perguntas no ar, né, muitas interrogações. Então eu até entendo, e por isso que eu estou fazendo essas colocações, porque como o nosso ambiente ele não é tão exposto para todo mundo, então para que estejam ciência, para que crie um vínculo maior com a gente, porque a gente está num trabalho sim voltado para que o Londrina tenha sucesso, então isso pode ocorrer, né? Ainda não defini, mas isso pode ocorrer com relação ao que isso para frente, né? E ao mesmo tempo ali uma análise que eu estou fazendo friamente, né, com o Neto, porque ele não vai aguentar de terça para segunda, de sexta para segunda, mas a gente também não pode ficar guardando quartas na manga, então ele pode de repente jogar contra o próprio Goiás iniciando, mas vai ser necessário a saída dele mais cedo, porque contra o Náutico é um jogo em casa, eu preciso, e é um jogador que está muito bem nos jogos em casa, então você precisa ter uma sequência de 2 jogos seguidos. Então, são 2 setores, mas os demais não pretendo mudar não. Na época, eu senti, quando falar a minha opinião, ora, foi uma infelicidade ali na questão da bola longa, mas o Matheus fez um bom jogo,
os laterais fizeram bons jogos, podem crescer muito ainda, os dois volantes se comportaram bem, né? Os meias, o Gava teve uma atuação muito boa, quanto ao Neto regular, né? Da mesma forma também, como o Jô alternou em bons momentos e maus momentos, mas é isso mesmo do atacante, porque se espera muito, que é uma coisa natural, né? Então fica por conta mesmo só, acho que o setor de frente que pode ter alguma alteração ou não. Ricardo, Goiás vem da Série A, campeão goiano. Qual é o tamanho da missão que vocês têm pela frente no Goiânia? Ah, não, é grande, mas todos os jogos, se você sair de um jogo ao outro, né, jogos difíceis, né, como se nós falássemos dessa forma, né, por exemplo, se a gente tivesse estreado fora, vamos nos colocar assim, claro que não dando desculpa, senão todo mundo vai falar, mas olha a situação do Paraná, o Paraná enfrentou o Brasil fora, perdeu 2-0, vem em casa agora para enfrentar o Bahia, né, então olha o tamanho do peso já do jogo, não tem jeito de você escapar. Né? O que você tem é que pontuar, então você tem que encarar todo mundo, você tem que ter coragem, você tem que ter peito, você não pode se omitir, né? E o Goiás é difícil, mas nós vamos ter que ir lá para pontuar, então isso é fato. Então nós temos que encarar o Goiás sim, e é um desafio, mais um, e será todos os jogos dessa forma. Então todos os jogos difíceis, e o Londrina já tem que ter essa postura, né? De um time que saiu de um jogo ao outro, mas tem que jogar, tem que ter esse enfrentamento, não pode ter o receio de jogar, é o Goiás, mas o Londrina tem que fazer valer o seu trabalho. Tem um lado positivo? Luizão. Não, o Luizão tá fora, né? O Luizão, infelizmente, ainda o departamento médico não liberou e não deve liberar. Então, para Goiás e Náutico, o Luizão não estará à disposição. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão do Everton Senna aí? Foi no treino? Foi no treino ontem. A gente teve um jogo treino contra o Sub-20. Foi um coletivo que é o de prática que a gente tem, né? Até para dar ritmo de jogo para quem não vem jogando. E ele saltou numa bola de cabeceio. E quando ele caiu, a perna então prendeu, torceu e houve a lesão. Né? Então é uma fatalidade que poderia acontecer no jogo, como aconteceu no treino. É caso cirúrgico? É caso cirúrgico. É caso cirúrgico, até em função de menisco, né? Então por isso que realmente tá fora e é 2 meses, entre recuperação e cirurgia 2 meses, teoricamente, né? Aí depende do estado clínico e recuperação dele. Ricardo, só para encerrar o assunto do ataque, queria que você falasse do Wellison. Tem muita gente perguntando pra gente, e o Wellison, por que não joga? Na verdade, porque aí entra o feeling do treinador e a calma, porque é um jogador da base. Né? E o Wellison já passou aqui por alguns momentos assim de altos e baixos, e nós estamos vivendo um momento aí de 2 jogos que veio um peso e uma cobrança muito grande. Então você imagina eu transferir toda uma responsabilidade dele num jogo igual do CRB para botar um menino em campo, né? Então você tem jogadores experientes para isso, para poder lançar, né? E ele vai receber a oportunidade dele no momento certo. Então acho isso que nós temos que, eu principalmente cuido muito com relação a isso, para a famosa não queimar. Porque senão você perde um jogador e aí para você recuperar ele é muito difícil, né? E principalmente um garoto e principalmente vindo da base, né? Foi esse processo com o Joel uma época, até muitos questionamentos sobre o Joel, teve vários, sobre Arthur, sobre o próprio Wendel, que teve esses altos e baixos. Então você tem que tomar um cuidado, porque senão você, no momento que o time não tem vitórias, então você lança o menino da base e a coisa não acontece e vem uma explosão de cobranças e ele então, né, pode se perder, né? Mas um jogador que nós não perdemos a confiança, está trabalhando e ele vai receber a oportunidade dele no momento certo. Gostou do El, Ricardo? Sim, um jogador que tem um biotipo bom, como eu já disse, né? Marca bem, sai com boas ultrapassagens. Se nós analisarmos, inclusive, em poucos jogos nós tivemos assim, a atuação dos 2 laterais alternadamente de chegada e de entrada, né? Então, claro que vale colocar que o Léo ainda teve algumas inseguranças, mas por conta do próprio encaixe, né? De dar liberdade para ele, de ele ter liberdade, de ele ter confiança no cara que vai cobrir ele, né? E que vai dar apoio para ele. Então o atleta às vezes fica receoso no que fazer. Então quando ele estiver mais solto, ele vai ser um jogador mais agressivo ainda. Então por isso que inclusive da mudança que eu tive, era uma percepção minha. Ricardo, com relação às viagens, o time começa agora a fechar para Goiás, uma viagem longa, vai ter que pegar ônibus, enfim, para ir com viagem, mas no decorrer do campeonato tem aí no mínimo 19 jogos, às vezes muito longe. Como é que vai ser? Como é que está sendo o planejamento isso aí? Aí a logística, tanto o Fernando como o Ocimar, né, que são responsáveis por isso, né, estão fazendo o seu melhor. Envolve, claro, sempre você quer melhor logística, mas envolve custos.
né? E aí tem uma proporção que a CBF banca e outra proporção não, né? Então vai depender dos orçamentos do clube e para encaixar essas logísticas. Mas, é claro, sempre você vai ter que trabalhar no seu limite, porque nenhum clube dispõe hoje de ter que fazer, por exemplo, o CRB mesmo, só para falar do CRB, ele veio aqui jogar contra nós. Ele tem um jogo da Copa do Brasil no Rio de Janeiro de volta contra o Vasco. Ele voltou para casa para depois voltar para o Rio agora quarta-feira, né? Então poderia até daqui já, se tivesse um orçamento, ir direto para o Rio, ficar para jogar e dar sequência, como o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou contra nós e esperou para jogar contra o Curitiba, né? Então aí depende muito da estrutura do clube, as condições do clube, né? Mas tem poucos clubes que têm essas condições. Os da Série B, eu vejo que vai ser ali muito poucos que conseguem ter uma logística assim perfeita, porque tem que alinhar tudo isso, né? Então nós vamos tentar de tudo para que demos condições aos jogadores e eles sintam o menos possível os desgastes, para que eles possam render o máximo possível. Isso que eu ia te perguntar, dessa parte física dos atletas, né? Vai ter que ser um trabalho diferente do que Não. foi feito anteriormente, né? Vai, como eu coloquei, porque todo mundo já coloca, pô, mas como que o jogador não consegue jogar igual o Neto? Ah, você já está afirmando que o Neto pode ser que não ocorra. Para o Germano é outro. Pode ser que ocorra que não consiga jogar o jogo de sexta e terça na mesma intensidade. Então, ocorrendo isso, e nós temos a percepção, se ocorrer nossa percepção, nós vamos ter que mudar. Então, por isso que a gente sempre falou do famoso chamado elenco, que você tem que ter opções por isso, porque vai acontecer. Tem jogadores que não tem, e aí entra o quê? O pessoal fala, mas viaja de avião você vai gastar. O problema é o tempo de espera que você tem em aeroporto. Então, quem viaja muito de avião sabe muito disso, né? Tem translados nossos aí, por exemplo, nós temos uma viagem para Joinville marcada. Após o nosso jogo, nós temos que ficar o dia inteiro esperando no domingo para ter o retorno de volta para pegar o voo domingo à noite para chegar em Londrina. O dia inteiro que nós vamos fazer nada, vamos ficar esperando entre espera de aeroporto, de translado de voo e todo, chá de cadeira, né? Nós tomamos já mesmo na Série C mesmo, às vezes 4, 5 horas de chá de cadeira em aeroporto esperando. Então o desgaste emocional, físico do atleta naquele ambiente ali é terrível. Então você imagina um pós-jogo para você vir para treinar um dia e meio e já entrar num próximo jogo, que aí é sexta e sábado, né? Às vezes acontece de sábado e terça, né? Então é muito curto. Os jogos são muito curtos, então nós temos que ter essa logística, temos que ter essa preparação e vamos ter que ter esse feeling. E jogadores, às vezes, que nós tivemos que segurar para um jogo em casa e levar uns cascudos para fazer o jogo fora, e vai ter que ser, porque os cascudos que eu falo, pega um jogo fora é difícil, você tem que colocar o cara mais de luta e resguardar o cara com aquela peça fundamental para o jogo próximo em casa, que é fundamental vencer, né? Então vai ter que ter estratégia, vai ter que funcionar a nossa parte tática, como o departamento físico, como a logística, então vai ter que unir tudo. Você vai para Itumbiara para empatar ou para ganhar? Para ganhar. Eu só rio assim porque essa é uma fala que a gente jamais vai para falar, ó, vamos empatar, eu estou correndo um risco de perder grande, né? Então eu tenho que sempre ter a fala para os jogadores, a motivação é a vitória. É sempre a vitória, né? Então sempre a gente vai buscar a vitória. Não deu, então a gente vai estar ali colado no empate. E o último resultado que ninguém quer e que a gente não vai trabalhar para ele é a derrota. Então que a gente vai trabalhar muito para que não aconteça. Não, mas o primeiro objetivo é a vitória. Tencati, sobre a questão, a pauta, né, de reforço, né? No começo você havia falado, olha, precisava de 7 jogadores aí, tal, dentro daquelas condições daquelas mais carentes e tal. Chegaram 4 jogadores, né? Deixa possibilidade aí de vir mais 2 ou 3 aí, não sei se os meninos do PSTC estão encaminhados e tal. Esse assunto continua, o Londrina ainda está buscando outros jogadores, tem essa questão do Cleber Senna, mas enfim, de última hora, mas enfim, a falta de reforço ainda continua? Isso o Londrina ainda está buscando? Continua, inclusive é uma colocação diária que a gente tem feito, né? O presidente mesmo tem colocado para mim, ontem a gente se reuniu, só eu e o Sérgio, e nós fizemos as colocações um para o outro, até ele fala, pô, está difícil achar esse meia, né, esse jogador, porque até tenho pedido, né, um segundo volante, um meia, né, e esse atacante de beirada, que é mais um atleta que a gente pede, né, nessa característica do Jô e do Paulinho, né, a gente estava esperando um aguardo do Vitória a respeito de um atleta, né, que o Vitória estava para disponibilizar só que o atleta tem entrado, tem jogado, e aí as nossas ações estão ficando mais difíceis, mas a gente tem que dar um checkmate, essa semana vai dar um checkmate com relação a essa questão do Vitória, e se não der nós vamos ter que partir para outra. E a
maior dificuldade hoje é essas duas funções, porque a gente quer peças específicas, né? E realmente está difícil. Principalmente o meia é uma das posições muito difíceis. Não é só nós que estamos querendo, né? Vários aí, mas essa luta diária está sendo feita por parte minha, Ocimar, Fernando, quanto ao Sérgio. Então, a gente está buscando sim, então deve acontecer e deve chegar. Com certeza, é uma busca constante até para dar um reforço, um preenchimento na equipe. O Igor e o Rodolfo estão chegando aí do PSDC? Até o Rodolfo ele se apresentou, mas ele veio com uma lesão, né? E automaticamente então foi feito todos os exames, ainda não foi efetivado até o contrato em função disso. Né? Então, e o Igor ainda está fazendo as finalizações dos detalhes com relação à vinda dele, né? Os exames, então não concreto nenhum dos dois, até em função desses dados aí, dessas situações, mas são alvos sim. E o Marcelinho, o que você acha? Também uma cogitação, né? Mas ainda não se concretizou nada, né? Então, houve sim, como tem outros nomes que a gente tem cogitado, né? Por exemplo, tem um jogador do Mirassol que terminou a 2 subindo no acesso, que é o Renatinho, muito bom jogador também, mas nomes, né? Se eu começar a falar aqui, eu até vou entregar daqui a pouco as galinhas dos ovos de ouro, né? De algumas peças, mas não é só a gente que está na jogada, tem mais times, então tem empresários de jogadores esperando o momento certo, então é uma negociação diária. Né? Então de vez em quando eu saio fora do ritmo para me focar no trabalho, senão daqui a pouco eu não consigo nem eu trabalhar, só fico pensando nisso. Então a gente tem deixado com o Fernando, com o Cimário, com o presidente, e daqui a pouco surge um nome, eles me chamam, vamos analisar, vamos lá, vamos verificar, não dá um encaixe, não deu por isso ou por aquilo, né? E está seguindo dessa forma. Eu queria saber o seguinte, como é que está o clima da equipe para esse jogo contra o Goiás? A gente tá bem focado, né? A equipe tá trabalhando bem, a gente teve 2 turnos ontem, mais 2 hoje, então a gente está focado, sabe da dificuldade que vai ser o jogo lá, né? E a gente não pode ficar lamentando a derrota que a gente teve contra o CRB. Bola pra frente. Bola pra frente. Vocês acham que vão... Como é que você acha que vai ser o time do Goiás? Primeiro jogo em casa dele. Uma equipe que vai querer jogar pra frente, né? Vai querer ter maior posse de bola, vão querer nos atacar a todo momento. E a gente não pode jogar lá só por uma bola também, né? Não pode depender só do contra-ataque, depender só de marcar a equipe adversária e se defender. A gente tem que jogar que nem a gente jogou no Café, que a gente fez uma boa partida, teve bastante posse de bola, criamos bastantes oportunidades de gol também. E então é isso, tem que levar esse jogo para lá e buscar a vitória, né? Mas se não der uma vitória também, um empate já vai tá de bom tamanho para nossa equipe também. É vantagem não jogar no Serra Dourada, ou Gabo? Acho que sim, né? Por causa que a maior parte da torcida deles é lá de Goiânia, né? Então eles vão estar jogando fora de casa também, é mando deles, mas vão estar jogando fora de casa também. Que nem a gente estava jogando em Arapongas. A gente tem uma força aqui que era no VGD no Paranaense e a gente estava jogando em Arapongas e era totalmente diferente. Então acho que vai ser um ponto positivo também pra gente, que vai lá para fazer uma boa partida, ser guerreiro para sair de lá com um ponto positivo. Gala, você que joga ali no meio, a gente observando o time, às vezes sente falta de um pouco mais de jogada de aproximação, de triangulação. Né, de você, o Neto, o Batata, os outros jogadores que entram, se aproximar e triangular mais. Você observa assim também ou não? Você acha que vocês já estão conseguindo fazer isso? Eu também observo essa distância da nossa equipe, sim. Mas que nem eu avalio essa partida, eu sou um jogador que também avalio eu e o contexto geral do time. Acredito que nesse jogo a equipe teve uma certa aproximação, a gente teve uma certa criação também, tivemos bastante oportunidade de gol, infelizmente a gente não conseguiu fazer. E às vezes na Série B não adianta você jogar bem e acabar perdendo, né? Às vezes o CRB veio por uma bola e acabou sendo vitorioso. Então isso também o professor também já está mudando essa ideia de jogo, já está colocando a nossa equipe para se aproximar mais, jogar curto, toque rápido, movimentação, que era uma coisa que realmente estava faltando para a nossa equipe. E com isso a gente vai achar esse movimento, esse acerto ideal no decorrer da competição, coisa que já vem vindo. E é que nem eu falei, a gente tem que botar esse jogo que a gente fez no Café em prática lá contra o Goiás, que tenho certeza que a gente vai conseguir sair com um resultado favorável de lá. Gava, sobre essa questão do domínio, né? O Londrina teve no jogo 11 escanteios, né? Cruzou 48 bolas,
Mas há uma reclamação de que o Londrina chuta pouco, né? Porque na verdade o Londrina teve uma finalização sua no primeiro tempo, que o goleiro defendeu, e uma do Paulinho no segundo tempo, que o goleiro defendeu também. Sim. Você acha que o Londrina chuta pouco? Tinha que arriscar mais, até por esse domínio, ter tanto tempo com a bola no pé. Mas falta arriscar mais, incomodar mais o goleiro adversário, Gato? Sim, com certeza falta. Uma coisa também que o professor cobra a gente também é ser mais decisivo nas jogadas e arriscar mais. Eu, particularmente por mim também, sou um jogador que estava finalizando pouco, mas eu até entrei com pensamento nessa partida de arriscar mais, chutar mais. Tanto que no primeiro tempo eu tive um chute lá de esquerda, no segundo tempo também teve uma bola que eu conduzi e bati pro gol também. Sou um jogador também que estou trabalhando isso também, meu chute de fora da área, que todo mundo me cobra, não só no Londrina, na equipe que eu passei, pelas outras equipes também que eu passei, os treinadores me cobravam para mim chutar mais a gol, então é uma coisa também que eu estou procurando trabalhar no meio de semana, para que quando chegar na hora do jogo eu possa estar apto a fazer e concluir com mais precisão. Gaba, o Trincati tem mudado bastante essa formação no meio campo, e às vezes mais, né, com 3 atacantes, e às vezes você fica de fora. Você tem fez 2 partidas agora, tá para ficar ou ainda tá... Foi que nem me perguntaram ali se eu garanti minha posição de volta ou não. Eu digo que não, né? Porque eu sempre fui um jogador que desde o ano passado, quando eu estava vindo fazendo boas partidas e numa sequência de titular, eu nunca me considerei titular. Eu sempre deixo ao treinador que decide a equipe que deve colocar ou não. E eu tenho que respeitar a opção dele. Eu tenho uma coisa que eu tenho, que eu sou determinado, sou focado, sou batalhador e eu procuro sempre evolução. Se eu estou jogando ou não, se eu estou de fora de um jogo, se eu estou no banco, eu estou sempre procurando ajudar meus companheiros e ajudar a equipe. Para quando o professor precisar de mim, eu também estar apto a corresponder à altura e poder ajudar a equipe dentro de campo. Você tem um pouco de dificuldade de, por exemplo, se adaptar às variações, atacantes diferentes, um meio campo diferente? Existe essa dificuldade ou o grupo é bem... Eu particularmente por mim não, né? Se o professor me querer me utilizar de meia, de volante, ou sei lá, já joguei de lateral também no Inter, por onde eu passei. Então acho que dificuldade de me posicionar dentro da equipe, não. E também acho que com os companheiros também não, porque a gente está sempre treinando junto e quando está treinando uma equipe titular, depois no segundo tempo o professor também já muda, coloca um que estava na reserva para jogar na equipe titular. Então esse envolvimento da equipe a gente vem treinando dentro dos treinamentos também. E eu acho que a dificuldade a gente não tem. O que infelizmente está acontecendo é que a gente infelizmente está nessa sequência de não fazer gols. E é uma coisa que está incomodando o torcedor, está incomodando nós também. Mas que nem eu falei, eu acredito que a equipe teve uma evolução já nessa partida. Infelizmente foi que nem eu disse, a derrota atrapalhou tudo. Eles vieram por uma bola e conseguiram vencer. Mas nada está perdido também. A competição começou agora e tem muito chão pela frente. A gente tem que se focar, não pode ficar lamentando as derrotas que teve também. Que na competição a gente vai perder mais jogos também, como a gente vai ter uma sequência boa de vitória também. Então a gente tem que fazer nosso trabalho e buscar sempre evolução para buscar os nossos objetivos no final do campeonato. Uma competição tão longa assim, o que é o pior? Pior? O pior é você não pontuar, né? O pior acho que é você não pontuar. A gente tem que estar sempre pontuando, independente se for dentro de casa ou fora de casa, buscando pontos. Mas acredito eu que o pior numa competição é não pontuar mesmo. Galo, essas viagens, às vezes longas, muito tempo que espera no aeroporto, isso é algo que, pessoalmente, para você, isso é complicado? Com certeza complica um pouco, né? Tem às vezes umas logísticas que acaba sendo bem cansativa para os jogadores, mas acredito que particularmente para mim não vai atrapalhar tanto, porque eu sou até um jogador que consigo me recuperar um pouco rápido e sou novo também, não tenho tanta dificuldade para isso. Mas com certeza, às vezes tem umas viagens longas que às vezes você vai jogar em um lugar distante, depois já pega um lugar lá para baixo também, aqui no sul, e aí atrapalha um pouco, mas acredito que a equipe vai saber se recuperar, os jogadores descansar certinho para sempre quando entrar dentro do campo tá apto para dar o melhor para a equipe.